Capítulo 12. Uma mulher madura. Parte 1. Edwin. Estava nas cataratas do Niagara, o fantástico paraíso dos viajantes em lua de mel, ministrando em uma conferência de casais. Perguntei então quantos ali estavam em lua de mel, e um casal respondeu que estava comemorando o 40º aniversário de casamento, e também a lua de mel, fazendo muitos no auditório rirem. Olhando para aquela plateia, relativamente jovem, disse-lhes que eles estavam rindo sem motivo. A gente não deixa de fazer amor quando fica mais velho. A gente só não faz mais bebês, falei. Quando as risadas diminuíram novamente, fiz um acréscimo. Além disso, quando a gente envelhece é melhor, pois sabemos o que estamos fazendo. Todos gargalharam e aplaudiram. Mas é verdade. Passamos pelas diferentes estações da vida conforme envelhecemos, e cada uma delas tem um brilho peculiar. Se essa estação será uma bênção ou uma maldição, isso dependerá das escolhas e atitudes de cada um. Seus últimos anos podem tanto ser os melhores quanto os mais solitários e infelizes da sua vida. Por que se aposentar e ficar vegetando quando há tanto ainda para se viver? As viúvas e os viúvos não precisam viver isolados e improdutivos. Muitos, aliás, não param de viver quando o cônjuge morre, apenas começa uma nova etapa na vida. Nossa amiga Arline sofreu muito quando perdeu o marido. David havia estado doente durante vários anos, e seus últimos meses foram passados em um hospital, sendo consumido pelo mal de Alzheimer. Durante aqueles dias difíceis, ela supriu cada uma das necessidades do marido. Quando David morreu, ela e sua família choraram a partida dele. Após a morte de David, no entanto, uma metamorfose teve início em Arline. Ela percebeu que sua vida não tinha acabado, que não havia sido sepultada com o marido, e que Deus ainda tinha muito a fazer nela. Assim, tomou a decisão de se mudar. Comprou roupas diferentes, mudou o penteado, começou a frequentar lugares onde nunca estivera e passou a fazer coisas que jamais havia feito durante seus 49 anos de casamento. Hoje ela está desfrutando os anos que ainda lhe restam e fazendo cada momento valer a pena. Na verdade, a morte não é algo normal. Não fomos criados para morrer, mas para viver eternamente com Deus. Por isso, não importa o quanto estejamos preparados, a morte sempre é um choque. A Bíblia dá instruções claras acerca do ministério das viúvas e sobre como a igreja deve cuidar delas. Honrá-las é uma determinação bíblica, e satisfazer suas necessidades é um requisito da religião para ser sem mácula para com nosso Deus e Pai. Os pastores e as igrejas têm suprido cada vez mais as necessidades dos membros maduros da congregação, mas no tocante ao cuidado das viúvas, a maioria dos ministérios parece desconhecer o que a palavra determina. Fico igualmente pasmo com a quantidade de jovens e esposas de pastores que estão ensinando as mulheres da congregação a cuidar da família, quando a Bíblia explicitamente confere essa responsabilidade às mulheres idosas. Por que desperdiçar sabedoria, experiência e conhecimento? Não ignore as mulheres idosas. Não permita que você, sua família e sua igreja percam essa oportunidade de aprendizado. Não pense que a religião é pura, se você não cuidar das viúvas. E as mulheres mais experientes digo, não saiam desta vida sem primeiro passar para os outros aquilo que vocês aprenderam. Seria uma perda muito grande para a sociedade. Partilhem todo o seu conhecimento e toda a sua experiência com os jovens. Assim, eles não terão que reinventar a roda. O ideal é que a geração mais velha acrescente a geração mais nova. Todavia, isso só acontecerá se os mais velhos se dispuserem a fazê-lo, ou se não forem impedidos pela ignorância dos líderes da geração mais jovem. Recentemente descobri por que alguns chamam essa fase de vida de os anos do acaso. Eu e Nancy tínhamos sido convidados para passar uma temporada na casa de nossos amigos Jim e Beth, no Havaí, onde eu pretendia trabalhar em um livro. O lugar ficava quase no final de uma estrada que levava à beira-mar. De manhã eu trabalhava e à tarde desfrutava da praia. Depois tomava um banho, vestia um traje havaiano e ia com Nancy até um rochedo alto e íngreme, de onde se podia avistar o mar. Então, pouco a pouco, outras pessoas iam chegando e se juntando a nós com o mesmo objetivo, observar o ocaso. A cada anoitecer nos reuníamos ali e ficávamos olhando o sol se pôr, e cada crepúsculo era diferente. Cada pôr do sol tinha sua própria glória. Havia neles algo de inspirativo, majestoso, sagrado, aconchegante e romântico. Nossos olhos jamais poderiam reter toda aquela glória. Nenhuma fotografia seria capaz de capturá-la. Tínhamos de retornar a cada tarde para apreciar aquele espetáculo.
Semelhantemente, cada fase da vida possui o seu próprio brilho. A idade avançada não foge à regra. Cada dia, mês e ano de um indivíduo contém uma atração e uma glória própria, que só se manifestam se reservarmos tempo e nos esforçarmos para percebê-las e apreciá-las. Cada etapa da vida é um período e uma oportunidade jamais experimentado antes. Na formatura de nossas 2 filhas, havia formandos de cabelos brancos. Aqueles estudantes mais velhos agora tinham tempo de voltar à escola e terminar os estudos. Entre os soldados aposentados, é bastante comum a adoção de uma segunda carreira. Muitas chegam a ganhar até mais depois da aposentadoria do que quando estavam no serviço militar. A razão por que muitas pessoas morrem logo após se aposentarem está no fato de perderem seus objetivos na vida. Novos objetivos nos dão novas energias. O chamado pecado dos 50 anos ocorre quando, por volta dessa idade, as pessoas param de estabelecer alvos produtivos e passam a ter como objetivo apenas felicidade. Ser feliz, no entanto, não é um alvo, mas sim uma consequência. É fruto de nos esforçarmos para atingir um objetivo digno. No momento que o indivíduo troca alvos produtivos e gratificantes pelo alvo medíocre de ser feliz, ele se torna uma pessoa negativa e não positiva. Com uma atitude negativa, ele se põe a reclamar, criticar, espalhar seus preconceitos em vez de experimentar a verdadeira felicidade que tanto deseja. Se você está nos anos do acaso, não permita que o sol se ponha de modo medíocre em sua vida. Transforme os meses e os anos que tem pela frente em um período produtivo, satisfatório, agradável e abençoado. Só porque os anos lhe pesam, seu corpo está enfraquecendo e já não é tão eficiente, não significa que você tenha de entregar os pontos, seja no aspecto mental ou no espiritual. Não fique vegetando na frente da televisão. Viva sua própria vida, e não os sonhos e a imaginação dos outros. O mundo que você está ainda é um mundo real. Ainda existe uma vida real a ser vivida. Esses podem ser seus melhores anos. O que Nancy dirá a seguir pode ajudar você nisso. Seja qual for a sua idade, gostaria de lançar luz sobre algumas passagens bíblicas, em particular, e mostrar como elas se aplicam a você, particularmente aos anos da sua velhice. Em 2 Pedro 1, de 2 a 10, há uma lista de coisas para observarmos enquanto envelhecemos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estás, coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A epístola de Paulo a Tito se dirige especificamente à mulher idosa. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Talvez você seja uma mulher jovem e se pergunte por que alguns idosos são solitários, introvertidos ou egocêntricos e por que outros são tão agradáveis de se conviver. Talvez tenha olhado para eles e se perguntado como você será quando tiver a mesma idade. Por um momento, considere o aspecto fisiológico do envelhecimento. A linha divisória para a mulher parece ser o momento em que cessam os períodos menstruais. Muitas experimentam sintomas como calores súbitos, pode haver insônia, ansiedade, depressão, aumento ou diminuição do desejo sexual.
O corpo está em transição, está perdendo a habilidade de produzir estrogênio, é o que chamamos de menopausa. Do ponto de vista médico, a mulher só entra em menopausa após ter ficado 1 ano sem ciclos menstruais. A menopausa pode ocorrer tanto em mulheres de quase 40 anos como naquelas de quase 60. Muitos médicos prescrevem a terapia de reposição hormonal. Contudo, há uma grande divergência de opiniões acerca dos tratamentos para os sintomas desse período. Meu conselho é que você ore a respeito de como deve tratar os inevitáveis sinais decorrentes do envelhecimento. Se você está nessa fase da vida, tenho boas notícias. Assim como achava na infância que não havia mais vida após os 30 ou 40 anos e descobriu que havia, você ficará surpresa com a rapidez com que se recuperará e voltará à estabilidade após passar pela menopausa. Muitas mulheres percebem que estão com mais energia e mais dispostas a experimentar coisas novas. Além disso, a atividade sexual deixa de trazer aquele medo sutil de uma possível gravidez. A menopausa não é o fim da vida, é apenas o começo de uma nova etapa. Atualmente, com os avanços da medicina, da nutrição, dos aparelhos que facilitam as tarefas domésticas e do conhecimento, que é superior aos dos nossos antepassados, a expectativa de vida das mulheres é de mais 25 anos após a menopausa. Portanto, temos infinidade de oportunidades para fazer coisas que antes não podíamos. Para começar, estaremos numa idade em que a vida provavelmente será muito mais tranquila. A essa altura, é provável que tenhamos resolvido a maioria das intolerâncias e dos conflitos com o nosso cônjuge. Como disse anteriormente, o rompimento de muitos casamentos de 25 ou 30 anos acontece devido à crescente intolerância entre marido e mulher. Por isso, precisamos trabalhar constantemente no relacionamento com o nosso parceiro, orando e crendo que Deus fará a sua obra. Permita que o Senhor a torne mais paciente, compreensiva e tolerante a cada ano. De fato, é impressionante como pequenos aborrecimentos podem se tornar fonte de infelicidade. Certa vez, Edwin consolou um casal cujas divergências eram consideradas por eles grandes e suficientes para separá-los. Todavia, o que de fato os separavam eram as pequenas diferenças. O marido, durante o processo de aconselhamento, trouxe à baila o fato de que sua esposa colocava o papel higiênico no suporte de um jeito que ele não gostava. Talvez você possa estar rindo, mas isso realmente aconteceu. O jeito de colocar o papel higiênico era uma fonte de atrito nesse casamento. A cortesia recíproca, evidentemente, não existia na vida desse casal. À medida que envelhecemos, temos de aprender a dar aos outros a liberdade de serem quem são. Se formos capazes disso, poderemos alcançar um alto nível de contentamento em nossa vida e deixaremos de lado aquelas pequenas irritações que provocaram afastamento entre nós e as pessoas nos anos anteriores. A essa altura, os filhos já terão sua própria vida. Esperamos estarão indo bem por conta da excelente formação que receberam dos pais. Caso não estejam e você for nova na fé, lembre-se de que a promessa de Deus é que não apenas você, mas também a sua casa seja salva. Portanto, ore de acordo com essa promessa. Nessa estação da vida, os problemas com os filhos geralmente surgem quando não aceitamos bem o cônjuge deles. Atitude, aliás, que provoca todo tipo de constrangimento quando as famílias se reúnem nos feriados e ocasiões especiais. Será que preciso dizer mais? Quando lidar com genros e noras, haja como a mesma atitude pacífica e perdoadora que você desenvolveu. Isso tornará a vida de todos mais tranquilas. Se estivermos investindo diligentemente em nossas relações, então quando os anos de meia-idade chegarem, desfrutaremos de uma estabilidade nunca antes experimentada. Muitos dos conflitos que afetam a adolescência, os anos de solteiros, os primeiros anos de casados, o período de dedicação árdua ao trabalho, a fase de buscas pelos sonhos, da satisfação do ego, da batalha para ser alguém, da vaidade, da inveja, da avidez pelo poder, coisas, aliás, que possivelmente você experimentou no passado. Tudo isso começará a se dissipar à medida que descobrimos o que realmente é importante na vida. A amargura decorrente de oportunidades perdidas, dos desgostos, da lembrança daqueles que nos fizeram mal, pode ser desfeita em oração diante do Deus Todo-Poderoso e Perdoador, bem como pelo princípio da liberação, que já mencionamos várias vezes nos capítulos anteriores. Pois bem, suponhamos então que todos esses conflitos estejam resolvidos, que não haja animosidade em seu casamento, que seu relacionamento com os filhos e com todos que o cercam seja bom, e que você tenha se tornado uma pessoa perdoadora, amorosa e cheia de bondade de Deus. Se esse for o caso, então perspectivas inteiramente novas se abrirão à sua frente.
Os consumidores com idade entre os 45 e os 64 anos detêm o maior poder de consumo nos Estados Unidos. Os publicitários estão cada vez mais focados nele. Os comerciantes já perceberam que os vovozinhos não estão mais sentados à toa na varanda e que as vovozinhas não são mais escravas da cozinha. Atualmente, os cidadãos da terceira idade estão fazendo todo tipo de viagens e cursos. Estão lecionando, engajando-se em atividades sociais. Em suma, estão envolvidos com a vida. Maria von Trapp, cuja vida inspirou o musical A Noviça Rebelde, aprendeu a esquiar e cavalgar quando tinha cerca de 60 anos. Já o ex-presidente Ronald Reagan governou os Estados Unidos até 3 semanas antes do seu 68º aniversário. Em sua primeira semana fora do governo, começou a escrever um livro, estabeleceu um cronograma de palestras e passou a selecionar as causas que iria abraçar a fim de ajudar os outros. Nancy Reagan, sua esposa, disse: "Nós não acreditamos em aposentadoria." Olhando para muitos magistrados idosos da Suprema Corte norte-americana e para funcionários do alto escalão do governo de outros países, vemos o quanto sua mente é ativa. A habilidade de raciocínio deles é excelente, e a sabedoria adquirida com o passar dos anos de experiências tem valor inestimável. Por que algumas pessoas pensam que os idosos perdem a capacidade de raciocínio? Provavelmente porque muitos deixaram de exercitar a mente. Isso nos remete a 2 Pedro 1, que já citamos nesse capítulo, do versículo 8 ao 15. Pedro diz que devemos crescer na fé, com toda diligência, a fim de não sermos inativos nem infrutuosos. É como fazer um investimento. Assim como investimos recursos financeiros para ter uma aposentadoria, também precisamos investir espiritualmente. Recentemente, minha filha Joan participou de um seminário sobre finanças e ficou bastante impactada pelas palavras do palestrante. Para começar, ele fez os participantes visualizarem quanto dinheiro passa pelas mãos de um indivíduo ao longo da vida, contrapondo essa percepção ao número de pessoas que acabam indo morar em um asilo ou que vivem miseravelmente da aposentadoria do governo. João começou a se lembrar, então, do tempo em que trabalhara num asilo, de ter observado que a maioria daqueles idosos já no fim da vida não tinha amigos. No entanto, certamente todos eles haviam feito muitas amizades no passado. Pior do que estarem sozinhos era o fato de terem se tornado pessoas solitárias. No que estamos investindo? Terminaremos nossa vida sem amigos? Na pobreza? Nossos filhos nos evitam por causa das nossas reclamações? À sua fé, você precisa acrescentar virtude, conhecimento, temperança e paciência. Se você é viúva ou conhece alguém que enviuvou, sabe o quanto é difícil adaptar-se à solidão. Se o seu relacionamento com Jesus Cristo foi construído com toda a diligência durante toda a vida de casada, então o ajuste é muito mais fácil porque você já conhece Deus como seu pai, marido, consolador e amigo. A sua fé acrescente fraternidade e caridade, ou seja, amor. Na última igreja que eu e Edwin pastoreamos, havia uma senhorinha que era um encanto de pessoa. Apesar de morar sozinha, ela nunca estava só. Todos as amavam. Tinha quase 90 anos, mas não agia como tal. Em vez de usar saltos tradicionais e senhoris, ela às vezes usava sapatos de cor vermelho berrante, brilhantes, com grandes laços. Além disso, estava sempre demonstrando preocupação com os outros. Antes da sua morte, quando ainda estava hospitalizada, alguns jovens foram visitá-la. Ao contar como havia sido a visita, eles disseram ter ficado surpresos que ela não falara em doença. Em vez disto, mostrar-se preocupada com eles, quis saber como estavam e os encorajou. Enfim, ela demonstrou uma atitude tão jovial e alegre que eles saíram do hospital edificados na fé. E você, no que está investindo? Tito 2, de 3 a 4, fala claramente que as mulheres idosas têm de caráter e reputação aprovados, devem instruir as mais jovens. Lembro-me de outra igreja que dirigimos na Califórnia. Lá fomos muito abençoados por uma senhora idosa, que ensinou a muitas de nós a excelente arte de recepcionar pessoas. Com ela, aprendemos a arrumar belamente uma mesa e a fazer petiscos, entradas criativas para casamentos e festas. Descobrimos que ela havia feito esse trabalho nas igrejas que frequentara anteriormente. Jamais ouvimos dela nenhuma palavra ríspida ou comentário sarcástico, embora não lhe faltasse oportunidade, pois ela comandava equipes grandes de mulheres no preparo de festas e recepções. Ela servia de inspiração tanto para as senhoras como para as adolescentes. Estava investindo o tempo e o talento que possuía, ensinando as mulheres mais novas de congregação. E ao fazê-lo, ela mesma se conservava jovial e radiante.
Ensinar as mais jovens não implica necessariamente liderar um estudo bíblico ou ser responsável por um grupo. Você ensina seus filhos pela teoria ou pelo exemplo pessoal? Talvez você não se sinta à vontade dando aulas para alguém, mas pode, por exemplo, auxiliar uma jovem esposa a manter a casa dela em ordem. Pode ajudar uma jovem mãe a regular os horários do bebê ou mostrar-lhe como eliminar da criança o hábito de chupar o dedo. Pode ensinar uma mulher que trabalha fora a limpar a casa com mais eficiência para que ela consiga ter mais tempo para a comunhão com o Senhor. Você pode ensinar alguém a usar uma concordância bíblica e a memorizar as Escrituras. Pode ensinar o que muitas jovens hoje em dia não aprenderam a fazer: compotas, colchas, tricô, costura e congelamento de alimentos. Pode ensiná-las a distinguir ervas daninhas de brotos de grama, ou talvez a fazer cortes de cabelo. Uma das tias de Edwin permanece ativa aos 90 anos, apesar de estar frágil e não ter mais agilidade física de antes. A atividade dela consiste em influenciar politicamente os outros para votarem no candidato da preferência dela. Ela assiste à TV, acompanha entrevistas, debates e pronunciamentos e fala a respeito disso tudo a quem se dispuser a ouvi-la. Quem não tem tempo de acompanhar o cenário político pode se valer das informações e dos sábios conselhos dela. Em nossa sociedade desordenada, muitos jovens casais vivem longe dos pais. De fato, hoje existem anúncios em vários jornais de mulheres que desejam uma avó, para participar da vida em família. Há organizações não governamentais cujo trabalho é incluir idosos e crianças em diversos programas sociais. Pense sobre as muitas mulheres idosas que nessa fase da vida não fazem esse tipo de investimento na vida dos mais jovens e não conseguem entender por que estão deprimidas e infelizes. Os amigos da mesma faixa etária começam a morrer e com o passar do tempo o telefone para de tocar. Elas vivem mais que o marido, que os amigos e, por fim, vêm-se sozinhas, solitárias e deprimidas. Se esta é sua condição, ou se você percebe que esse é o estado das mulheres idosas em sua igreja, fale com seu pastor e se ofereça para ensinar algo às mais jovens. Você se surpreenderá com o número de idosas sábias e experientes que estão inativas nos bancos da igreja. O investimento também é recíproco, pois as mulheres mais velhas desenvolverão uma nova perspectiva da vida. Elas se tornarão mais otimistas, estarão rodeadas da vida exuberante em vez de morte. É por isso que o padrão de Deus faz tanto sentido. Se você era uma mulher madura, abandone alguma das antigas expressões que hoje em dia ninguém mais entende. Atualize-se. Isso é bem mais fácil de fazer se estiver cercado de gente mais nova. Faça todo o possível para conservar os amigos de longa data, mas invista tempo cultivando novas amizades com os mais jovens também. Você tem a experiência, a sabedoria e o conhecimento de Deus, porque já teve uma prolongada relação pessoal com Ele. Era essa autodoação, a partir da nossa própria vida, que Pedro se referia quando afirmou que não devemos ser inativas e infrutuosas no conhecimento de Jesus. Se de fato não conhecêssemos Jesus, sabemos que Ele veio para servir. Ele pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Trilhou o caminho da cruz pelos seus e pelos meus pecados. Viajou por estradas poeirentas para curar os enfermos, restaurar os quebrantados de coração e consolar os aflitos. É esse conhecimento de Cristo que Ele mesmo deseja que tenhamos e transmitamos aos outros, pois agindo assim estaremos sendo diligentes e produtivas durante toda a nossa vida, e não somente quando somos jovens e perfeitamente saudáveis. Minha filha conhece uma senhora idosa que acolheu uma garota pobre durante certo tempo. No início, essa senhora estava temerosa, pois jamais tinha feito algo assim. Porém, seu alto resultou-lhe em grande bens. Ela ministrou a garota e, por sua vez, foi abençoada sem medida. Falava tanto nisso que o episódio parecia ter sido um dos melhores momentos da sua velhice. Alguns meses antes de morrer, outro amigo nosso, mesmo fisicamente incapacitado, decidiu permanecer orando dia e noite pelos pedidos e necessidades de outras pessoas. Seja o que for que venha às nossas mãos para ser feito, devemos fazê-lo com todas as nossas forças. Essa exortação bíblica não é apenas para os jovens, mas se aplica a todas as fases da nossa vida, tanto na juventude quanto na velhice. Cada passagem da Bíblia é uma mensagem para nós. Nunca estaremos em uma situação na qual não precisaremos dela. Portanto, independente da sua idade, aplique a palavra de Deus em cada momento da sua vida. Agindo assim, você jamais tropeçará. Fim.